Deus! Povo de Deus, bom dia, irmãos! Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós estamos nessa série de mensagens sobre os heróis da galeria da fé. Estamos numa jornada de construção aqui de uma essência tão profunda que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa construção da nossa fé e uma fé bíblica. Amém, queridos? Uma fé bíblica que não é gerada de uma emoção, de um sentimento, mas de uma profundidade daquilo que o Senhor realmente diz. Gênesis capítulo 22, o tema da mensagem é Por que Deus de Isaac? Deus de Isaac. Eu acho que você já viu essa expressão na sua leitura bíblica várias vezes, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Por quê? Por quê Deus de Isaac? E aí a gente precisa olhar para a história, a gente precisa entender o porquê disso. E a gente não consegue ver todos os personagens podendo dizer a mesma coisa. Então a gente vê Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de quê? Jacó. Então nós precisamos aprender sobre isso. E essa introdução que eu quero trazer para você, ela é muito importante. Gênesis capítulo 22, versículo de número 7. Gênesis 22, versículo 7. É a primeira parte fundamental sobre a vida de Isaac. O momento do sacrifício. O momento do sacrifício. Gênesis 22, versículo 7 diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o que, igreja? Aonde está o quê? O cordeiro para o holocausto. E o pai, sem hesitar, olha para o seu filho e diz: Deus o que, igreja? Deus proverá para si o quê? O cordeiro. E o texto começa a dizer: ambos andaram o quê? Juntos. E no versículo 8 diz assim: e disse, olha só o que diz o versículo 9: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou quem? Preste atenção nisso. Amarrou quem? Isaque, seu filho. E deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Então olhe para mim e preste atenção. Quando eu estudava essa mensagem, algumas perguntas eu me fiz. Que tipo de relacionamento é esse? Pai e filho. Como um filho aceita isso de um pai? Que tipo de relacionamento foi criado entre Isaque e Abraão, Abraão e Isaque? Que tipo de relacionamento há entre Isaque e quem? E Deus. Porque nesse exato momento aqui, Isaque não é uma criança que não consiga se proteger. Mas alguns historiadores e teólogos dizem que Isaque nesse exato momento tinha entre 17 a 25 anos. Porque o texto também diz que ele estava carregando lenha para o seu pai. Então imagine isso aqui. Ele poderia correr, ele poderia ter dito assim: o meu pai está doido. O que deu no meu pai de querer me sacrificar? Será que o meu pai se esqueceu? Porque aqui nós estamos diante da promessa e estamos diante de um mandamento. Estamos ou não estamos? Promessa aí? O que eu tenho que fazer? Seguir uma promessa ou seguir um mandamento? Pergunta para o irmão que está falando, o que você tem que fazer? Seguir promessa ou mandamento? Hã? Parece que tem um dilema aqui. Parece que há um conflito. Mas ao mesmo tempo, quando você olha e a gente faz essa pergunta, como? Como os dois aceitaram a mesma coisa? Como os dois?
Porque poderia, porque, irmão, o ser humano não é uma matemática exata. Os dois poderiam olhar um para o outro e falar: filho, você tem razão, não está certo o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo, e sair correndo. Poderia acontecer isso nesse exato momento. Mas você não vê Isaac fugindo, pegando uma lenha para acertar nas costas de um homem de 100 anos, ou saindo correndo, mas parece que os dois aceitam o propósito divino. Os dois aceitam o propósito de quem? E foi sobre essas perguntas que eu me debrucei. Como isso pode acontecer? O que havia tudo isso? Porque no Moriá, eles estão subindo ao Monte Moriá, e o Monte Moriá está revelando de fato como eles viviam com quem? Com Deus. O Moriá é uma revelação de como Isaac e Abraão viviam com quem? Com Deus. Porque eles aceitam isso. E aí eu quero levar você a refletir em algumas coisas. Eu quero levar você a pensar. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o que estava nessa relação. O que foi construído nessa trajetória, pai e o quê? E existem umas coisas que nós vamos precisar construir também na nossa jornada de fé. A primeira coisa está aqui em Deuteronômio. Abre em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Isso aqui que você vai ler em Deuteronômio, Abraão veio antes de tudo isso. Isso aqui já é o povo de Israel, isso aqui é a repetição das leis. O livro de Deuteronômio significa repetição das leis. Então, a lei mosaica já estava estabelecida, isso aqui vem antes. E a gente fala, o Abraão está lá. Olha o que Abraão está nos ensinando. Diz assim, ó. Eu estou lendo a linguagem de hoje. Coloca no painel para mim, por favor. Versículo 6 diz assim, ó. Guardem sempre no coração as leis que estou te dando hoje. Versículo 7. Não deixe de ensiná-la aos seus. Aí ele diz assim agora, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Repitam as leis em casa e fora de. Olha só, quando se deitarem e quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem. E as escreva nos batentes das portas. Nos batentes do quê? E da sua casa e nos seus portões. Então olhe para mim, olhe para mim. Isaac, ele tinha uma certeza muito grande sobre a promessa. Porque se você percebe que quando eles estão subindo o monte, quais são as palavras que Isaac profere ao seu pai? Pai, tem fogo, tem lenha, mas cadê o quê? Cadê o cordeiro? Ele aprendeu. Veja, há um homem de 100 anos, dizendo assim, filho, você é a promessa de Deus. Mas você vai precisar aprender tudo o que eu aprendi sobre quem? Sobre Deus. Eu vou te ensinar. Eu acredito que Abraão emprega o que está aqui em Deuteronômio. Eu acredito nisso. Ele está ensinando de manhã, ele está ensinando à tarde, ele está mostrando, filho, é isso, filho, é aquilo, filho, é mais isso aqui, filho, faz isso. Porque se a gente reparar na cultura judaica, primeiro vem a tarefa. Na cultura judaica vem primeiro o quê? Como assim, pastor? Na cultura judaica funciona assim, ó. Eu faço e você observa. Eu faço e você observa. Tá vendo? Observa bem, meu filho, o que eu estou fazendo, como é fazer um holocausto ao Senhor. Isso aqui é um sacrifício, filho. Observa o que eu estou fazendo. Esse é o primeiro passo. Eu faço agora e você me ajuda. Pega a lenha, filho. Pega a lenha. Pega as pedras que nós vamos fazer aqui. Vamos montar um altar aqui. Agora, o segundo passo. Você faz e eu te ajudo. Você vai fazer e eu te ajudo. Agora, ó, de novo. Você faz e eu te observo. Então, naquele exato momento, quando eles estão subindo no Monte Moriá,
O que está claro para mim, para você aqui, é que essa relação não era só amor paterno, amor de alguém que tem uma promessa, mas aqui nesse exato momento está dizendo para mim uma coisa clara, que Abraão se dedica a ensinar o quê? O seu filho, dizendo para mim e para você que a fé não é ocasional, a fé não é o quê? Mas é cotidiana. A fé não é ocasional, é cotidiana. Todo dia Abraão estava ensinando o seu filho a ter o quê? Fé. Irmãos, é aqui que nós estamos falhando como cristão, dentro de casa. Essa metodologia, ela é antiga. Seja sincero, quem é mais antigo aqui? Não é assim que a mamãe fazia na hora do arroz? Filha, me observa. Filha, me observa. Não é assim? Era assim. É metodologia. Então, mas para que tudo isso, pastor? Para que esse ensinamento a esse nível? Tem uma finalidade. Aí se você abrir a sua Bíblia, Salmo 78. Salmo 78 é o Salmo de Asaf. O Asaf está falando a mesma coisa que está em Deuteronômio 6. Ele está falando assim, gente, nós precisamos ensinar os salmos, os provérbios para a nossa geração, para os nossos filhos. Nós temos que passar isso para eles, nós temos que ensinar isso para eles. Para que ensinar? Para que passar tanto tempo ensinando alguém? Tem uma finalidade. Qual é a finalidade? O Salmo 78, versículo 7 diz assim, ó. Assim eles também porão a sua confiança em quem? Assim também eles porão a sua confiança em quem? E não esquecerão que ele fez, e obedecerão sempre os seus. Agora olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Então, vamos pensar junto, construindo uma ideia. Os dois estão subindo para o sacrifício. Isaac aprendeu com seu pai o que é um sacrifício. E você não vê ele fugindo. Ó, ele se rende, ele está sendo Por quê? Porque aqui que está o fundamento da fé. Confiança em Deus. É por isso que Abraão se dedica, mesmo com 100 anos, ele poderia ter ficado quieto, que o meu filho descubra, que o meu filho tenha experiência. O evangelho não é palavras. O evangelho é transmissão, é legado, é um passando para o outro. Para quê? Para que a sua casa, a sua família confie em quem? Em Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo com Isaac é que ele sobe ao monte, mas sobe com uma confiança muito grande em Deus. Amém, irmãos? Essa é a primeira coisa, diga para o irmão que está do seu lado. A primeira coisa importante na sua jornada é a sua confiança em Deus. Amém, igreja? É a primeira coisa que nós aprendemos sobre a história de Isaac. Segundo ponto da história de Isaac. Agora, quando a gente olha para o capítulo da frente, a gente vê Sara falecendo a sua mãe. Isaac perde a sua mãe. E a gente vê no capítulo da frente agora, Isaac tem que tomar uma grande decisão. Ele vai se casar. Abraão escolhe uma mulher. E essa escolha ela é muito crucial, porque Abraão fala assim para o mais velho da sua casa, Elimeleque, você não vai arrumar a mulher no meio que nós vivemos, mas você vai atrás de uma mulher da minha terra. Olha a preocupação de Abraão com quem o seu filho vai se... Não é só sobre casar, não é só sobre ter alguém, mas a preocupação com quem vai se... E aí dentro disso, Abraão é bem sucedido. Deus concede graça nessa missão sobre Eliezer. Ele traz a pessoa certa. Traz Rebeca. Mas agora, olha o que acontece nesse contexto. Eles se casam. Gênesis capítulo 25, versículo 21. E olha só o que acontece dentro da casa de Isaac. Isaac orou instantemente a quem? Ao Senhor por sua mulher. Porquanto ela era o quê? Ela era o quê? Ela era o quê? Estéril. E o Senhor ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, o concebeu. Então olhe para mim. Pensa numa coisa comigo.
Vamos criar mais um raciocínio. Isaac tinha a promessa de Deus, tinha ou não tinha? Tinha. Deus falou, você vai ser pai de muitas. Então já tem um legado. A gente sabe que Isaac aprendeu tudo com seu pai. A confiar em quem? E aí, olha que interessante. De repente, o mesmo quadro, que ele ouve o seu pai dizendo, filho, você é um milagre, a sua mãe e eu já éramos velhos, o ventre da sua mãe já era amortecido, e olha, você nasceu, você é o filho da promessa. Então Isaac tinha uma certeza tão grande que ele tinha uma promessa, mas se depara com um problema, a esterilidade da sua mulher, uma mulher estéril. E o que fazer diante de uma situação dessa? Porque eles começam a pensar, peraí, estamos tentando, e ela não engravida. Ela não engravida. E aí o texto faz questão de deixar uma palavra assim, orou instantemente ao... Essa palavra instantemente ao Senhor é um advérbio que significa imediatamente. Quando ele percebeu, opa, a minha mulher não gera filhos, ele não ficou negando. Olhe para mim, irmãos. Nós temos um problema sério na nossa vida cristã. Qual o problema sério? Ou nós negamos um fato, ou nós nos tornamos positivistas. Olha só, isso acontece muito. Eu tenho a promessa. Amor, até agora ainda, nós já estamos tentando, e o filho não vem. Aí é o negativismo. Não, a promessa de Deus está na nossa vida, a promessa de Deus está sobre nós, então você vai ser mãe, isso não pode estar acontecendo. Ele poderia começar a negar. E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente gosta às vezes de negar algo. Não, isso não pode estar acontecendo. Comigo não, na minha casa, não, eu sou de Deus, nós servimos ao Senhor. Mas quem serve também ao Senhor, vive momentos de esterilidade. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Sai um glória aí ou não? A gente vive momentos de esterilidade, estéril. E Isaac, quando percebe aquilo, ele também não se torna um positivista. Sabe aquela frase que a gente usa muito no nosso jargão, evangeliquez? Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, Deus está operando. Quem disse? Porque isso é positivismo. Deus já está operando, Deus já está... Eu sei que é uma frase bonita, mas você está criando só uma ilusão de coisas que Deus não falou que vai. A gente tem dificuldade, não vai, deu tudo certo, Deus está operando. Ele disse. O que Isaac está nos ensinando, uma coisa que o seu pai ensinou. Filho, eu deveria ter orado, mas não orei. Você já viu Abraão orar pela esterilidade de Sara? Viu? Você já viu Sara fazer alguma oração? Senhor, tira a minha esterilidade, Senhor, eu quero ser mãe. Não tem. Mas Abraão está dizendo assim, filho, você vai ver circunstâncias como essa, mas ore. Amém, igreja? Ore. Não seja negativista, não seja positivista, mas seja uma pessoa equilibrada, espiritual para orar. Porque é na oração que Deus responde. É na oração que Deus revela para você. E é por isso, irmãos, que nós, como crentes, não tem esse negócio de, ai, você está sendo tão negativa, ai, você está sendo tão... Não tem. Porque nós não trilhamos a nossa vida sobre isso. Nós trilhamos a nossa vida sobre aquilo que Deus fala. Amém, igreja? E Ele continua falando na oração. Amém, igreja? Ele continua fazendo na oração. Ele continua trazendo resposta na oração. Ele continua. Isaac entendeu. Dobra e começa a orar. A orar, a orar. Quando ele soube da esterilidade, ele começa a orar. Então comece a orar. Eu fico imaginando, irmãos, quantas coisas que nós ignoramos. Quantas e quantas coisas que nós somos positivistas, não, vai dar tudo certo, né? Quantas coisas que a gente também falou, a gente não quis acreditar, Deus alertou, Deus mostrou a esterilidade para nós, e nós não fizemos, nos recusamos a orar.
Porque achamos que nós somos intocáveis. Porque temos uma promessa. Temos uma. E nós acreditamos nisso. E Isaac está dizendo para mim assim, ó, apesar de tudo isso estar acontecendo, como aconteceu com a minha mãe, aconteceu isso na minha casa, e o que eu tenho que fazer? Orar. Se tem alguma coisa se repetindo na sua casa, ou se tal coisa está acontecendo de novo, você fala, de novo, Senhor, de novo, Pai. Como? Ore. A chamada para a oração são nesses momentos de esterilidade. A esterilidade aparece para nos colocar em um lugar muito importante. Qual lugar? A oração. Existem situações na nossa vida que nós não podemos ignorar, mas que nós devemos orar. Amém, igreja? Nós devemos orar, então não deixa pensando, é coisa da minha cabeça, eu estou sendo negativo. Não, eu não sou negativo e nem positivista. O que você é? Eu acredito naquilo que Deus fala. Amém, igreja? Esse é o segundo ponto, comece a orar. Porque no momento que Isaac decide orar, é no momento que ele decide combater a esterilidade na vida da sua esposa. Quem não ora não consegue combater a esterilidade da vida. É oração. É a sua vida de oração que vai tirar dessa circunstância que hoje você está vivendo. Quando Isaac decide orar, e é o que o texto diz, Isaac orou instantemente a quem? Ao Senhor. Porquanto ela era estéril. E o Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Ouviu a sua oração. É um homem que não desistiu, porque isso não aconteceu do dia para a noite. Se você acompanhar a história, a leitura, Isaac se casa com 40 anos. Ele tem filho com 60. 20 anos de... 20 anos de... Era para falar assim, meu Deus. E ele não para. E o texto diz que Deus ouviu a sua oração. Diga glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, irmão, Deus está ouvindo a sua oração nesse momento de esterilidade. Deus está ouvindo a sua oração nesse momento de esterilidade. Amém, igreja? Deus está ouvindo a tua oração nesse momento de esterilidade. Essa é a segunda coisa que eu aprendo com a vida de Isaac, o poder da oração. Amém, queridos? Terceira coisa que nós podemos aprender, Gênesis capítulo 26. Os seus filhos nascem, os filhos gêmeos, um agarrado no pé do outro. E agora Isaac vive um momento difícil também, desafiador. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Diz assim, e havia fome na terra. Havia o quê? Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. E por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu quem? Apareceu o Senhor. E disse, não desça habita na terra que eu te... Peregrina nesta terra. E eu serei com quem? Te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olhe para mim agora, irmãos. Isaac precisava tomar uma decisão muito séria. Muito séria. Quem já passou por necessidade, você vai entender o que eu estou falando. Quem nunca precisou passar por necessidade de comida, não vai entender. Porque na necessidade faz a gente fazer muitas coisas. Faz ou não faz? Lembra daquela mulher que a Bíblia fala assim? Ela fala assim, ó, eu como das migalhas que caem da mesa. Ela só aceitou comer migalhas por causa da necessidade. Qual era a necessidade dela? A minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus não falava com ela. É a mulher de Tiro e de Sidom.
ela adora, ela fica aos pés, os discípulos dizem, despede ela. Eu não fui enviado para as ovelhas perdidas. Ela se sujeita por causa da necessidade. Então a necessidade, ela nos faz fazer coisas até horríveis. Comer migalha. Você aceitaria comer migalha? Mas a necessidade a gente aceita. No momento de fome a gente, não é assim? Quantas e quantas pessoas que cresceram num contexto como esse, que o vizinho deu um resto de alguma coisa, um resto disso ou o resto daquilo, e a pessoa comeu com toda a alegria. É assim ou não é? Por isso que eu disse, só quem já passou por... Só quem passou, irmão. Só quem passou. Só quem passou por necessidade vai aceitar chegar numa pizzaria e comer o resto de pizza dos outros. Que as pessoas deixam a borda lá, e aí o cara fala assim, ó, me dá o resto da pizza. Tem muitos restaurantes e garçons que fazem isso. Quem aceita comer resto? A borda, só massa. Mas com fome, você se coloca em qualquer... E aqui começa o desespero. Todo mundo debandando, todo mundo descendo para o Egito. Vamos para o Egito, vamos para o Egito, vamos para o Egito. Os pastores que estavam com Isaac também falam, filho, não dá para ficar aqui. Se a gente continuar aqui, a gente morre de fome. Aí veio o Senhor. Veio o Senhor. E disse para Isaac, fica nesta terra. Fica nesse lugar. Mas como ficar no lugar onde há fome? Onde ficar no lugar que dá mais vontade de fugir do que... Como? E aí eu quero que você preste atenção no que eu vou falar algumas coisas para você poder entender isso aqui agora. Todo lugar ele é comum. Diga comigo, todo lugar ele é comum. Mais uma vez, todo lugar ele é comum. Até que ele diga, habita nesse lugar. Todo lugar é o quê? Nós nos prendemos a lugares. Nós acreditamos muito em estruturas. Nós acreditamos muito nesse movimento. Ai, tá todo mundo indo. Ai, tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo lá. Tá todo mundo. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita. A gente tem esse comportamento meio que de manada. Tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo indo para lá. Tá todo mundo saindo. Tá todo mundo. Todo mundo é muita gente. Então todo lugar é comum. Até que ele diga, permaneça nessa terra. Todo lugar é comum. Até que ele diga, eu serei com quem? Contigo. Todo lugar é comum. Todo lugar é comum. Até que ele diga, eu te abençoarei nesta terra. Todo lugar é comum. Até que ele diga, abençoarei a tua semente. Vou abençoar a tua semente. E serão benditas todas as nações. E aí, se você ler Gênesis 26, versículo 6, diz assim, assim Isaac habitou aonde? Habitou aonde? Agora olhe para mim, preste atenção nisso aqui. Essa terra já não é mais comum. Até nesse exato momento era tudo... É tudo comum, a terra era comum, o lugar é comum, o lugar estava passando por necessidade, a terra de Gerar era uma terra comum, até que o Senhor falou. Então não é sobre o lugar. Preste muita atenção nisso aqui. Meu Deus, eu vou ter que tirar minha loja daqui, agora ela vai ficar escondida. Eu vou ter que tirar minha igreja daqui, agora ela vai ficar escondida. Eu vou ter que tirar daqui, vou ter que mudar para cá, agora vai ficar escondido. Nunca foi sobre lugar. Todo lugar ele é comum. Até que ele fale. Até que ele diga, eu serei com quem? Então Gerar, naquele exato momento, não é mais uma terra comum. Olhe para o irmão e diga assim, onde Deus quer que você esteja, não será mais comum. Quem está entendendo isso aqui?
Não é sobre estrutura, não é sobre lugar, não é sobre movimento de pessoas, todo mundo está indo, todo mundo está saindo. Não é sobre isso, é sobre o que ele fala. E eu começo a te provar que essa terra agora não é mais comum. Gerar era uma terra comum, uma terra com fome, uma terra que o povo estava morrendo, uma terra que o povo estava migrando. Eu falo para você, porque eu fiquei 9 anos no Amazonas. E eu vi a debanda do pessoal da Venezuela por Amazonas. Você não tem noção. Você não tem noção de tanto venezuelano que sai de lá para onde? Então, todo lugar ele é comum. Agora, como é que ele deixa de ser comum? Quando o Senhor Deus diz, eu serei contigo. Quando ele diz, abençoarei, multiplicarei. E aí começa. A primeira coisa sobrenatural que acontece, Gênesis 26, 11. Gênesis 26, 11. Isaac está com medo de ficar lá. Isaac fala a mesma coisa que Abraão. Vou falar que Rebeca, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Vou falar que ela é minha mulher, eles vão me matar e vão tomar ela. Eu estou com medo de ficar aqui. E aí o rei Abimeleque descobre. O rei Abimeleque descobre. Peraí, vê ele acariciando ela, abraçando ela. Peraí, ô amigo, ela não é sua irmã, não. Fala a verdade. Ela é sua mulher, é minha mulher. Então escute agora o que eu vou dizer. Versículo 11. Mandou Abimeleque a todo o povo dizendo, qualquer que tocar neste varão e em sua mulher, certamente o quê? Primeira obra sobrenatural, proteção. Diga comigo, primeira obra sobrenatural, proteção. Olha só o que está acontecendo. Gerar era uma terra comum, tudo era comum, mas nesse exato momento o texto está dizendo assim, Isaac está recebendo proteção, ninguém toca no que é dele, ninguém não toca na mulher dele. Se vocês tocarem, vocês vão morrer. Dá essa ordem para todos. Isaac agora está recebendo proteção. Segunda coisa sobrenatural que acontece em Gerar. Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor... Tem tradução da linguagem de hoje que fala assim, ó, Isaac plantou naquele mesmo ano, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes. Olha para o irmão que está só, fala assim para ele, irmão, Gerar não é mais uma terra comum. Está dando para você entender? Quem está dando para você entender, diga glória a Deus. Não é mais uma terra comum, tudo estava sendo comum. Até naquele exato momento, tudo era comum. Mas de repente algo muda. A terra que não dava, agora está dando. Ó, não importa o lugar que você está. Se Deus te colocou lá, você vai colher 100 vezes mais, amém, igreja? Não é sobre lugar. Entenda, aí vou mudar de lugar, vou para cá, não é sobre lugar. É sobre estar com a bênção de quem? De Deus. Isaac começa a colher 100 vezes mais. Outra coisa sobrenatural, versículo 13, diz assim, e engrandeceu o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, ou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca, e muita gente servindo, de maneira que os filisteus começaram a ficar com o quê? Ficaram com o quê? Ficaram com o quê? Alguém tinha inveja de quem não tinha nada ali? Né? Era todo mundo na mesma pindaíba. Ó, alguém começou a destacar, alguém começou a crescer, alguém começou a colher mais. Rapaz, esse cara plantou, eu vi ele plantando. E olha o tanto que ele colheu. Como isso acontece? Gerar não é mais uma terra comum. Está dando para você entender? O quando Deus começa a engrandecer, Deus nos engrandece, não é sobre o lugar, mas é sobre a promessa, é sobre aquilo que Ele fala. E nós, acostumados a fazer esse movimento, queremos o lugar, não é sobre o lugar. Se a gente lê no livro de Ruth, quando se abre o livro de Ruth,
a terra está passando fome. E aí uma família fala assim, vamos sair daqui, vamos para a terra de Moabe, porque lá há pão. Lá a quantidade de... E eles foram, mudaram com a sua família para lá. Casaram, seus filhos casaram, mas pergunta se deu certo. A família inteira morre. E aí, a Noemi tem que voltar para sua terra natal. Então não é sobre o lugar. Mas é entender que onde você está, Deus tem poder de te engrandecer. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está falando, onde você está, Deus tem poder de te engrandecer. Ó, se prepare para lidar com os invejosos. Fala por irmão assim, ó, se prepare para lidar com os invejosos. Pastor, como é que lida com os invejosos? O Isaac ensina para nós. E eles começaram a ficar com inveja. O invejoso, 3 características do invejoso. Primeiro, ele vai ficar com raiva. Vai ficar com o quê? Com raiva. Segunda coisa sobre o invejoso, ele fica com raiva, estou com raiva. Esse cara dá certo, a plantação dele dá certo. O poço que ele abriu, nós entulhamos há tantos anos esse poço. Como é que ele pode fazer esse poço sair? Água. Raiva. Depois ele quer tomar o seu lugar. E vai criar uma contenda. Fique esperto. Fala por irmão assim, ó, fique esperto. Que as pessoas querem criar contenda com você. Você não vai precisar fazer nada. Mas não fiz nada, pastor, é isso mesmo. O que Isaac fez? O que Isaac fez? Isaac não fez nada. Isaac não ficou olhando torto, Isaac não fez nada. Mas as pessoas vão brigar com você. E aí eu quero que você perceba a última provisão de Deus. A provisão vital. Isaac, no versículo 19, cavaram, pois, os seus servos, Isaac, naquele vale, e acharam ali um poço do quê? De águas. E os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaac, dizendo, essa água é o quê? Essa água é? E chamaram aquele poço do quê? De Esseque. Porque contenderam com quem? Com ele. E aí, olhe para mim, ele vai lá e cava outro poço. Outro poço chamado Sitna. Mais uma vez, contenderam com ele. Mais uma vez. Mais uma vez briga, mais uma vez, esse poço é meu. E aí eu fico imaginando a cara dos pastores, os pastores de Isaac. Ô Isaac, você não vai fazer alguma coisa? Você não vai fazer alguma coisa? Fala alguma coisa. Não é assim? Toda vez que o invejoso vem atrapalhar, a gente vai ser sempre tentado a querer fazer alguma. Faz alguma coisa, fala alguma coisa, diga alguma coisa. Depende, tem até aquela esposa também, né? Aquela esposa que é uma benção. Fala alguma coisa, marido. Você vai deixar isso aí? Você vai deixar? Não é? Faz alguma coisa aí. E aí Isaac não faz nada. E ele chama aquele lugar de Sitna. Abandona. E aí ele vai cavar o terceiro poço. Terceiro poço. Que ele chama de Reobote. Que significa lugar amplo. Lugar. E o Senhor nos deu esse lugar. E nós teremos o quê? Paz. Você está percebendo? Que Gerar não é mais uma terra comum. Seja sincero. Qual a possibilidade de alguém cavar 3 poços e 3 poços sair água? É comum? Não é mais comum. E o que Isaac está nos ensinando com os invejosos? Você não precisa fazer nada. Porque não se trata, mais uma vez, sobre lugar, aprende, não se trata sobre lugar. Porque aonde Deus te colocar, aonde Deus te plantar, Deus vai também te fornecer o sustento, amém, igreja? Ele vai te fornecer. Isaac entendeu, nós não precisamos brigar. Nós não precisamos tirar a espada aqui e contender um com o outro, nós não precisamos nada disso, porque aonde a gente decidir cavar poço, vai sair água. Amém, igreja? Deus está conosco, igreja. E aonde a gente decidir cavar, vai sair o quê? Porque o Senhor é conosco.
É isso que Isaac está nos ensinando. Se a gente entender sobre Deus, aquilo que Deus realmente está falando para nós, então não importa o lugar, não importa a estrutura, não importa agir no comportamento de demanda, todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou guiado por aquilo que Deus fala. E chegou uma hora que eu imagino, cavar 3 poços não é fácil naquela época. E aí Deus dá a última palavra para Isaac, no versículo 24. E apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus do quê? Não, porque eu sou com quem? Abençoar-te e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Não tenha medo disso, não. E é interessante que você lê a história e os homens daquela terra percebem isso. O rei Abimeleque fala assim: vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança porque eu percebi que o Senhor é com quem? É contigo. Isaac está mostrando que Deus é com ele. A maior pregação da vida de Isaac é essa. Não é contenda, não é discórdia, não é tomar satisfação, mas é fazer com que as pessoas enxerguem que Deus é com ele. Amém, igreja? Essa é a nossa maior pregação. Que as pessoas enxerguem que Deus é com quem? É conosco. Essas 3 coisas que Isaac nos ensina. Isaac nos ensina que se aprender mesmo, confiar, traçar esse legado de passar, essa transmissão, passar um para o outro, as pessoas vão confiar em Deus. Amém, igreja? Se na tua casa está faltando confiança em Deus, porque eu falei isso aqui durante a semana, falei, irmãos, onde é que as pessoas se desviam? Na frustração com Deus. E onde é que é a frustração com Deus? Pessoas que não aprenderam na prática, no discipulado. Ó, eu faço, você me observa. Eu faço, você está junto. Não aprendeu. E aí, então, a frustração dessa pessoa é muito grande. Por quê? Porque ela não vai conseguir atingir o nível de confiança. E aí você se frustra, você sai. Fala, Deus não fez, Deus não opera, Deus isso, Deus aquilo. E aí, a gente desiste. Há muitas pessoas que abriram mão da vida de oração porque querem ser positivistas ou negativistas, querem negar o fato de alguma situação. Não negue, ore. Amém, igreja? Guarde essa palavra no teu coração. Nunca foi sobre lugar. Nunca foi sobre... Todo lugar é comum, até que ele fale. Ele falou, tudo muda. O que não dá, a terra que não dá fruto, vai começar a dar fruto. Amém, igreja? O lugar que não prosperava, vai começar o quê? Não importa. Se você tiver que fazer essas mudanças na sua vida, onde você trabalha, casa, não tenha medo. Certifique de uma coisa, se ele falou. Porque se ele falou, ele vela em cumprir a sua palavra. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus bem forte.